Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam todos bem-vindos à sessão solene comemorativa aos 170 anos da Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul. Compõe o Tribunal de Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul excelentíssimos magistrados: Juiz Militar Presidente, Coronel Paulo Roberto Mendes Rodrigues; Juiz Militar Vice-Presidente, Coronel Antônio Carlos Maciel Rodrigues; Juiz Civil Corregedor-Geral da Justiça Militar, Dr. Amilcar Fagundes Freitas Macedo; o Juiz Militar Coronel Sérgio Antônio Berlim de Brum; Juiz Civil Dr. Fernando Guerreiro de Lemos; Juiz Militar Coronel Fábio Duarte Fernandes; e a Juíza Civil Doutora Maria Emília Moura da Silva. Além dos membros do Tribunal de Justiça Militar, também compõe a mesa de honra neste momento Dr. Fábio Costa Pereira, Procurador de Justiça junto ao Tribunal de Justiça Militar; Dr. Ricardo Breyer, Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio Grande do Sul, e neste ato representando a OAB Nacional; Dr. Antônio Flávio de Oliveira, Subdefensor Público Geral do Estado do Rio Grande do Sul; a desembargadora Lisete Andrei Seben, da Júris, Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul; a doutora Rosângela Herzer dos Santos, diretora-geral da Escola Superior da Advocacia; e a doutora Denise Friedrich, pró-reitora de pós-graduação da Universidade de Santa Cruz do Sul, universidade com a qual mantemos parceria de ensino. Agradecendo, em nome das autoridades que compõem a mesa, todos os demais presentes a este cerimonial. Como primeiro ato constante do protocolo do cerimonial de hoje, dentro dos eventos comemorativos aos 170 anos da Justiça Militar Estadual e também do centenário do Tribunal de Justiça Militar, alguns momentos servem como marcos de fortalecimento e também de especialização da Justiça castrense. Num destes momentos especiais, convidamos o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio Grande do Sul, Dr. Ricardo Breyer, e a diretora-geral da Escola Superior da Advocacia, Dra. Rosângela Herzer, acompanhados pelo juiz-presidente Coronel Paulo Roberto Mendes Rodrigues, a chancelarem o acordo que possibilitará a realização de cursos livres a todos aqueles que labutam na causa da justiça militar. Dando continuidade a esse momento importante para a Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul, convidamos o nosso coordenador de Tecnologia da Informação e da Comunicação, o bacharel Gilney Venturini, a fazer a rápida apresentação do novo site institucional do Tribunal de Justiça Militar que está sendo lançado nesta data. Muito boa tarde a todos. Entre os eventos comemorativos dessa data, homenageado na sessão de hoje, fomos demandados pela presidência no sentido do desenvolvimento de um novo site para o Tribunal de Justiça Militar. Entre as motivações para esse trabalho, entre outros, estava a questão do tempo que esse site havia sido desenvolvido e os recursos disponíveis e a estruturação da informação. Então, o site, que até a data de ontem estava na Justiça Militar, com uma série de melhorias e alguns ajustes, mas era inicialmente de 2008. De lá para cá, a linguagem no que o site foi desenvolvido já tinha sido descontinuada,
Algumas integrações com outros sistemas ou tarefas que eram demandadas de serviço no site não eram possíveis em função disso, e a própria questão de que a tecnologia utilizada demandava em algumas questões, como no caso do sistema operacional, um software pago. Com a tecnologia existente hoje, nós temos a possibilidade de usar alguns produtos de uso livre, gratuito, reduzindo os custos de manutenção e de operacionalização do nosso trabalho. Nós também temos um conteúdo muito extenso no nosso site, uma quantidade de informação muito grande que pela proposta anterior ficava de difícil navegação, de difícil visualização. Então, dentro desse cenário, fomos solicitados então o desenvolvimento de um novo site. Esse novo site utiliza uma linguagem atual. Esse novo site utiliza uma linguagem mais atual, uma linguagem que é utilizada hoje em sites como o Facebook, Instagram e outros com esse mesmo tipo de tecnologia. Além disso, a nova linguagem nos permite possibilitar a integração com outros sistemas e o fácil compartilhamento de dados e de informação. Nós temos o que nós chamamos também na nova proposta um layout responsivo. Até ontem, ao acessarem o site da Justiça Militar, que não de um computador de mesa, um desktop, como nós chamamos, num celular, num tablet, as informações apareciam de maneira desestruturada, desorganizadas, com dificuldade de visualização. Hoje, isso aparece de maneira responsiva, com o site se adaptando à tela, ao tamanho do dispositivo que está sendo utilizado, um smartphone, um tablet. Tivemos também a reestruturação do nosso conteúdo, eu vou mostrar na sequência, e algumas outras questões como a integração com redes sociais e a questão da acessibilidade. O Conselho Nacional de Justiça, desde alguns anos, já determina algumas exigências do nível do acesso às informações contidas no site por portadores de necessidades especiais. Nesse sentido, o novo site está preparado para esse tipo de recurso. Entre outras coisas, entre outras melhorias, também temos a questão de uma pesquisa mais fácil, uma pesquisa mais abrangente, utilizando alguns conceitos mais modernos, ligados ao trabalho que hoje, por exemplo, é feito pelo Facebook. Não é um mecanismo de pesquisa, pelo Google. Não é um mecanismo de pesquisa do Google, mas é uma melhoria em relação ao nosso trabalho. Uma outra evolução importante é o que nós chamamos de uma URL, ou endereço amigável. Né? Ao se digitar o site do tribunal e buscar uma notícia, buscar uma determinada informação, ao invés de nós recebermos um conjunto de caracteres aleatórios ao acaso, nós temos hoje situações como o site do TJMRS, ouvidoria, o nome da notícia e um link que permita uma compreensão prévia da informação que está sendo visualizada ou compartilhada. Uma outra característica é a facilidade de nós criarmos o que nós chamamos de hot sites. Hot sites são sites ou sítios específicos de um tema pré-definido dentro do próprio site da Justiça Militar. Vou citar como exemplo o nosso site do Projeto Memória, que até a versão anterior era um link na barra de menu do nosso site. Hoje nós temos uma porta de entrada para o Projeto Memória com um conjunto de informações que são visualizadas, mais facilmente visualizadas a partir daí. Esse conceito nós utilizamos também para transparência, para consulta processual e uma série de outros serviços que são disponibilizados no site. O nosso portal de notícias, que vou mostrar também na sequência, ele ficou de mais fácil navegação e compreensão, né, com uma pesquisa facilitada também em cima das notícias que são divulgadas pela Justiça Militar. Rapidamente, o site está à disposição desde 1 hora atrás, 2 horas atrás, em todos os dispositivos conectados na internet no mundo. Eu trouxe aqui uma rápida visualização no sentido do que nós temos hoje, com inicialmente uma área de divulgação que nós chamamos de um banner principal, um conjunto de notícias de destaque, os principais links e outras referências no site. Aqui nós podemos perceber, na parte superior, na barra de menu, um conjunto de submenus de acordo com o serviço ou a informação que é oferecida. Então, nós temos lá informações institucionais, o site transparência, a questão dos serviços disponibilizados, né, e o link a partir desse site. Aqui, o exemplo, uma parte do site onde nós tratamos das divulgações das nossas notícias, sempre com uma notícia em destaque, um conjunto de outras notícias que vão mudando e a possibilidade de, com um clique, acessar o conjunto de todas as notícias divulgadas pela Justiça Militar.
Além disso, o que eu tinha falado entre as integrações desenvolvidas, a facilidade de comunicação com as redes sociais. Aqui nós temos um exemplo onde, a partir de uma notícia qualquer, uma informação pesquisada no nosso site, o compartilhamento via e-mail, Facebook, WhatsApp, Twitter e etc. fica facilitado no compartilhamento da informação. E, nessa parte final, nós temos aqui o conjunto dos nossos serviços, todos disponíveis no local de fácil acesso, e a possibilidade no nosso painel da direita de realizar nossa consulta processual diretamente pela página inicial do nosso site, independente de um hot site, de uma página específica exclusivamente para a consulta processual. O que eu tinha comentado a respeito do hot site, aqui nós temos o nosso exemplo do projeto Memória, onde a partir de uma porta de entrada de um tema específico, transparência, consulta, aqui no caso o projeto Memória, todas as informações estão estruturadas. Era isso, presidente. Como ponto principal do evento de hoje, passaremos então à entrega da medalha de reconhecimento. Medalha comemorativa dos 170 anos da Justiça Militar, medalha de reconhecimento, foi criada pelo Tribunal de Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul através da resolução número 190 do dia 21 de março deste ano, destinada a homenagear anualmente pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, à causa da Justiça Militar ou também pelos seus méritos no campo do judiciário. A criação, configuração, confecção e redação do regimento, de tão importante condecoração, é de autoria da Direção-Geral do Tribunal de Justiça Militar, sendo a criação artística e estudos de heráldica feitos pelo designer César Torres. Neste momento, o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado, o juiz militar coronel Paulo Roberto Mendes Rodrigues, se posicionará no local demarcado para iniciar a entrega das homenagens. Convidamos as seguintes personalidades ou representantes de entidades para que, ao serem nominadas, ocupem seus lugares de destaque junto à frente do plenário. Eu convido o juiz de direito, o Dr. Francisco José de Moura Miller, titular da primeira auditoria da Justiça Militar, a doutora Marilúcia Dias Bandeira, juíza de direito titular da auditoria de Passo Fundo, a doutora Karina Dibe Cruel do Nascimento e a doutora Eliane Almeida Soares. A doutora Karina é juíza da primeira auditoria e a doutora Eliane, juíza de direito da auditoria de Santa Maria. Solicitamos ao excelentíssimo senhor juiz presidente para proceder neste momento à entrega das medalhas comemorativas dos 170 anos. A seguir convidamos a ocupar o lugar de destaque o capitão de mar e guerra, Amaury Marcial Gomes Júnior, comandante da Marinha do Brasil aqui em Porto Alegre. Desembargador jubilado Altair Lemos Júnior. Juiz jubilado Dr. Jesus Almeida. Também juiz jubilado Dr. Juarez de Souza Moreira. Eu convido o juiz coronel vice-presidente, Antônio Carlos Marcelo Rodrigues, a colaborar na entrega das honrarias.
Chamamos agora a doutora Micaela Faleiro Dalmaso, dona Dulce, defensora pública em Passo Fundo. A doutora Jussara Tereza Osório da Rocha, defensora que por muito tempo trabalhou conosco aqui e a quem rendemos homenagem. Ao doutor José Francisco Ferreira de Andrade, também defensor, convidamos a ocupar o lugar de destaque. E chamamos também o doutor Dirnei Vieira de Vieira, diretor-geral do Tribunal de Justiça Militar. Convido o juiz corregedor-geral da Justiça Militar, doutor Amilcar Fagundes Freitas Macedo, a fazer a entrega das honrarias. Convidamos agora o senhor coronel da reserva, Antônio Scussel, a ocupar o local de destaque. A doutora Margarete Simon, coordenadora administrativa do Tribunal de Justiça Militar. E o servidor da primeira auditoria da Justiça Militar, Marco Antônio Monteiro Silveira. Convido o juiz militar coronel Brum a fazer a entrega das honrarias. Em especial, convido o doutor Francisco, titular da primeira auditoria, a fazer a entrega ao oficial de justiça Marco Antônio Monteiro Silveira.
Convidamos agora a senhora Denise Terezinha Ribeiro Jacob, servidora da Justiça Militar. Chamamos também a senhora Carla Elisane Antunes Garlet, da Auditoria de Passo Fundo. O senhor Nelson Geraldo Rodrigues Filho, servidor da Auditoria de Santa Maria. E convidamos o doutor Fernando Guerreiro de Lemos, juiz civil, a fazer a entrega das homenagens. Convido também, acompanhando ao doutor Fernando, a doutora Karina e a doutora Mari Lúcia, a fazer a entrega das homenagens das respectivas auditorias. Chamamos ao local de destaque o senhor Paulo Roberto Mate Pazin, servidor aposentado da Justiça Militar. Também convidamos o servidor do Tribunal de Justiça, Carlos Alberto Pereira Portolã, a ocupar o local de destaque. E convido, em nome do projeto Memória da Justiça Militar, convido o coronel Sérgio Antônio Berni de Brum a ocupar o local de destaque, para que possam as suas respectivas honrarias das mãos do juiz militar, coronel Fábio Duarte Fernandes. Encerrada a entrega das homenagens, nós gostaríamos de, em mais um momento especial, chamar a doutora Rosângela Regis dos Santos, diretora-geral da Escola Superior da Advocacia, a receber um pequeno mimo das mãos do presidente, muito em reconhecimento ao esforço da escola em propiciar a formação dos que aqui laburam. Nós vamos fazer logo adiante, mas em razão do evento da assinatura do convênio, já lhe passamos as mãos, o nosso selo centenário. Convidamos a excelentíssima doutora Karine de Bicruel, juíza de Direito da Primeira Auditoria da Justiça Militar, uma das personalidades homenageadas com a outorga da medalha, a fazer uso da palavra em nome dos agraciados. Saúdo, então, excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça Militar, coronel Paulo Roberto Mendes Rodrigues, em nome do qual saúdo os demais membros desta mesa, assim como os membros da plateia. E hoje estamos aqui recebendo, então, comemorando os 170 anos da Justiça Militar do Estado. Em razão dessa data, algumas pessoas aqui foram escolhidas para receberem uma medalha como forma de homenagem pela sua ligação e contribuição de alguma forma a essa instituição. Falo aqui em nome de todos esses agraciados. Pessoas que trabalham ou que, enfim, já trabalharam, tiveram alguma ligação em prol da Justiça Militar do Estado. Com certeza, é com grande satisfação que recebemos essa distinção. Acredito que os demais, assim como eu, valorizam o trabalho aqui prestado, assim como a própria existência da Justiça Militar. Apesar de muitos pleitos em sentido contrário, pela extinção desta casa, não se vislumbra, em sede de aplicação da Lei Penal Militar, uma prestação jurisdicional satisfatória que não a vinda da própria Justiça Especial, estruturada de modo a compreender na íntegra a conduta do policial militar. De fato, aqui temos o constante contato, através dos conselhos de justiça com os militares,
oriundos das mais diversas áreas de atuação da Brigada Militar e Corpo de Bombeiros. Isso, por certo, contribui de forma relevante para a compreensão das condutas tipificadas no nosso Código Penal Militar e a sua adequada aplicação ao caso concreto. Ainda, tivemos um aumento considerável na nossa competência, pela ampliação do artigo 9º do Código Penal Militar, a partir de 2017. Agora, passamos também a julgar os delitos previstos em leis extravagantes, quando praticados naquelas condições do artigo 9º. Tal fato fortaleceu ainda mais a Justiça Militar do Estado, agora mais ampla e consolidada. Ressalto, por fim, a busca constante da Justiça Militar em se adequar às metas do Conselho Nacional de Justiça e se modernizar. Como exemplo, além do site que nós vimos agora há pouco, né, que eu nem sabia, até fiquei muito contente, achei um modelo muito bem atualizado. Cito a implementação do nosso sistema EPROC, né, com previsão da virtualização dos feitos criminais já para janeiro de 2019. E esperamos que o uso desse sistema possa também ocorrer com brevidade na Brigada Militar e Corpo de Bombeiros, para a complementação do sistema eletrônico. Nesse contexto, então, agradeço em nome de todos a presente homenagem, reforçando a satisfação em contribuir para uma instituição séria e de extrema relevância para a manutenção da ordem e da disciplina militares. Muito obrigada. Dando continuidade aos nossos atos, referentes ao 170º aniversário da Justiça Militar, nós faremos o descerramento simbólico da placa em homenagem aos 170 anos da Justiça Militar. Eu convido o juiz presidente, antes de passarmos a palavra às demais autoridades, acompanhado do nosso juiz vice-presidente, Coronel Antônio Carlos Maciel Rodrigues. Convido também o Corregedor-Geral da Justiça Militar a fazer o descerramento simbólico da placa em homenagem aos 170 anos. Também convido o Dr. Francisco, como representante do primeiro grau, neste momento, o juiz mais antigo do primeiro grau de jurisdição, a acompanhar e também convido o Dr. Jesus Almeida, juiz aposentado, a fazer parte deste momento dos 170 anos da Justiça Militar. Fará uso da palavra Dr. Ricardo Breyer, presidente da OAB no Rio Grande do Sul, neste ato representando a OAB Nacional, quem convidamos a falar sobre a importância da Justiça Militar do Estado no transcurso do seu 170º aniversário. Boa tarde a todos, senhores e senhoras aqui presentes, que prestigiam a solenidade dos 170 anos da nossa Justiça Militar. Eu gostaria de saudar a todos os presentes, a todos os integrantes da mesa, na pessoa do excelentíssimo senhor presidente da Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul, Dr. Paulo Roberto Mendes Rodrigues. Se sintam todos cumprimentados. Em nome do Conselho Federal da OAB, que designa também a seccional do Rio Grande do Sul a estar presente nessa solenidade. 170 anos, buscando a história da nossa Justiça Militar do Rio Grande do Sul, nós fomos ao ano de 1848 analisar o decreto legislativo que institui essa justiça. E lá nos deparamos com a legislação, na época, número 148, que instituiu e atribuiu à presidência da província a dedução da parte penal do Exército, aqueles princípios que fossem aplicáveis à manutenção da disciplina. Deste período de lá para cá, podemos dizer, num comparativo, que a própria Justiça Militar se antecipa até a própria Justiça Estadual. E na sua organização, ao longo dos tempos, sempre teve o seu aperfeiçoamento. Ainda como bem dito já desta tribuna, que tenhamos alguns atos que possam criticar a existência da Justiça Militar, nós entendemos de que ela presta o seu serviço muito bem, dentro da sua criação, dentro da sua origem,
e, acima de tudo, no seu princípio fundamental, que é a respeitabilidade dos princípios legais, e após a Constituição de 88, que este ano está fazendo 30 anos, a nossa Constituição de 1988, a Constituição que mais perdura no Brasil, que maior estabilidade tem ao longo da história das nossas Constituições, a Justiça Militar lá está também como justiça reconhecida constitucionalmente. Quero dizer a todos os senhores que a Ordem dos Advogados do Brasil tem uma participação importante na representatividade da advocacia do Rio Grande do Sul, assim como a Constituição também determina a Ordem dos Advogados do Brasil que dê um olhar para as questões de cidadania. O tocante à questão da advocacia, aqueles advogados que aqui atuam, meu presidente Mendes, nós temos visto com bom grado os procedimentos que aqui se determinam através do Código Penal Militar, do Código de Processo Penal Militar, dos princípios fundamentais que estão na Constituição, e que essa justiça, de alguma forma, ratifica na integralidade a segurança jurídica nesse tema da justiça militar, nessa justiça que completa 170 anos, e uma justiça que tem mantido as suas decisões e as suas jurisprudências ao longo do tempo, a segurança jurídica que nós temos tanto necessidade daqueles operadores do direito como a cidadania também. E aqueles que são alvo desta justiça militar, os seus destinatários, também sabemos que ela exerce, acima de tudo, não apenas uma função repressiva, aqueles que desejam transitar aquilo que o Código de Ética diz para não realizar, aquilo que o Código Penal Militar diz não realizar, mas acima de tudo também traz na sua essência e no seu espírito a forma de prevenção, de informação a respeito do que pode ou não pode ser feito através desse espelho que é a justiça. Temos e sempre devemos ter uma justiça que preze pela prevenção, pela orientação, pelo norte correto. E também temos uma justiça pela seriedade, pela efetividade de responder àqueles que ainda estão informados, mas que desejam ser infringentes da norma, da boa norma, e aqui no caso da disciplina, da manutenção da ordem e da representatividade, que é a Brigada Militar hoje no estado do Rio Grande do Sul. Quero dizer, Coronel Mendes, presidente desta corte, que é com muita honra que a Ordem dos Advogados, através da sua Escola Superior de Advocacia, que aqui está a sua diretora-geral da escola, nossa conselheira, doutora Rosângela Rez dos Santos, ficamos felizes pelo convênio, pelo aperfeiçoamento da cultura da justiça militar, para a capacitação ainda mais daqueles que se interessem por essa matéria, daqueles advogados e advogadas que aqui atuam, do próprio Ministério Público, enfim, de uma grande parceria, defensoria pública, para que a gente possa cada vez mais se qualificar nesta matéria que tem os seus requintes específicos e que muitas vezes a necessidade cada vez mais de aculturamento se faz presente. E esse convênio representa a parceria institucional da Justiça Militar com a Escola Superior de Advocacia, os nossos cursos que serão desenvolvidos, pela necessidade do novo enfrentamento da competência da Justiça Militar, num grande conflito de normas de aplicabilidade, e que nesse tribunal caberá decidir, no caso concreto, quando aqui provocado, e tenho certeza que será bem decidido. Quero antecipar, senhor presidente, de que também a Ordem dos Advogados do Brasil tramita o seu procedimento administrativo interno a viabilidade de termos uma comissão de natureza especial no Rio Grande do Sul de que trate desse tema da justiça militar. Uma comissão em que contribui muito para a questão educacional, mas também para esta presidência a agir quando assim chamada na representatividade institucional das demandas que possam vir, tanto no cenário político como também no cenário institucional. Isso faz parte do papel das comissões que a OAB tem hoje, um número de 60, e que contribui muito para que esse presidente possa tomar as decisões mais corretas. Entre elas, cito algumas,
reforma trabalhista, a reforma previdenciária, a reforma política, e assim nós seguimos adiante. Quero, por fim, dizer que seguimos parceiros e dizer também da felicidade que a OAB tem de fazer parte dessa comemoração da Justiça Militar nos seus 170 anos, e creio que os anais históricos da OAB nós estaremos aqui quando completar também 200 anos. Muito obrigado a todos. Para uso da palavra, o excelentíssimo senhor juiz-presidente do Tribunal, Coronel Paulo Roberto Mendes Rodrigues. Senhores e senhoras, gostaria de saudar os nossos colegas magistrados aqui do 2º grau, Coronel Marcel, Coronel Bruno, Coronel Fábio, doutor Amilcar, doutor Fernando, acho que foram em todos. Também saudar o doutor Fábio Costa Pereira, nosso procurador, sempre companheiro aqui em todas as atividades desse tribunal. O nosso amigo particular, doutor Ricardo Ferreira Breyer, presidente da Ordem, aqui representando a Ordem Maior. O doutor Antônio Flávio de Oliveira, subdefensor público geral do Estado, também leva nossos cumprimentos aí, a nossa saudação ao nosso defensor. A senhora desembargadora Lisete Andrei Sebin, da Júris, Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul. A doutora Rosângela Erzer dos Santos, diretora da Escola Superior da Advocacia. A doutora Denise Friedrich, pró-reitora de pós-graduação da Universidade de Santa Cruz do Sul, nossos cumprimentos, nossos juízes de 1º grau e os jubilados, os advogados atuantes nesta justiça especializada aqui presentes, servidores dessa casa, os convidados, os nossos homenageados, considere-se todos saudados. Senhores e senhoras, em breve resumo, dizer que a justiça militar existe antes mesmo da justiça comum. Chegou ao Brasil com a expedição militar de Silva Paz e com a vinda da família real para nosso país, foi criado o Conselho de Justiça do Supremo Militar, embrião do atual Superior Tribunal Militar. Com a criação do Corpo Policial da província, instituição da qual se originou a Brigada Militar, surgiu a necessidade de se garantir a disciplina da força pública, que não apenas fazia o policiamento urbano, como também tinha a atribuição de proteger o território, recebendo instrução militar. Foi então instituída a justiça do próprio Corpo Policial da província para garantir a disciplina da força pública. Em 1848, através da Lei 148, trouxe ao ordenamento jurídico o primeiro registro histórico da Justiça Militar do Rio Grande do Sul, quando atribuiu ao presidente da província a dedução da parte penal do Exército, aqueles princípios que fossem aplicáveis e indispensáveis à manutenção da disciplina em geral e da subordinação em particular. Em 24 de julho de 2018, a Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul comemorou seus 170 anos de existência. A partir de 1918, entrou em funcionamento o Conselho de Apelação, instituído pelo Decreto número 2347-A, de 28 de maio de 1918, que além de criar o regulamento disciplinar e processual para a Brigada Militar, deu uma nova estrutura para a Justiça Militar, criando para funcionamento, como primeira instância, o Conselho Militar, cuja competência era processar e julgar os oficiais de praças indiciados em crime propriamente militares e conceder homenagem aos mesmos indiciados, enquanto os respectivos processos não fossem submetidos ao conhecimento do Conselho de Apelação. O Rio Grande do Sul possui, portanto, o Tribunal de Justiça Militar mais antigo de todo o Brasil, que em 2018 completou seu centenário. A organização judiciária militar sofreu outra importante modificação na Constituição de 1946, quando foi posicionada como órgão integrante do Poder Judiciário. Embora a Justiça Militar tenha seus registros históricos no Poder Executivo, não pertence este há mais de 70 anos. Ademais, a Justiça Militar Estadual de 1º grau existe em todos os estados, mas os tribunais de justiça militar existem como órgãos de segunda instância apenas no estado do Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais. A competência da Justiça Militar foi ampliada nos estados pela Emenda Constitucional 45 de 2004 e consiste em processar e julgar os militares dos estados nos crimes militares definidos em lei e nas ações judiciais contra atos disciplinares militares. Quando se tratar de crimes dolosos contra a vida, a competência do júri prevalece. Ao tribunal compete decidir originalmente sobre a perda do posto e da patente dos oficiais
e da graduação das praças. Ainda, a Constituição Federal de 1988 define que compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar singularmente os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência do juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares. Em 2017, novamente a competência da Justiça Militar foi modificada, quando o Presidente da República sancionou a Lei 13.491, que alterou o Decreto-Lei número 1001, de 21 de outubro de 1969, Código Penal Militar, restando muito clara a nova ampliação de competência da Justiça Militar, que para processar e julgar, além dos crimes militares estabelecidos no CPM, também aqueles previstos na legislação penal comum e extravagante, que adequarem-se à tipificação do artigo 9º do diploma militar. O que se verifica, após essas colocações, é que a Justiça Militar, com o passar dos anos, vem expandindo sua competência e vem se adaptando às transformações sociais para cada vez melhorar sua prestação jurisdicional. Neste contexto de transformação e modernização, chegou a vez da virtualização processual completar seu ciclo, sendo a meta que ainda deve ser cumprida para que a Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul obtenha a certificação diamante, significado de excelência entre os tribunais militares. O Conselho Nacional de Justiça anualmente emite as certificações que, em última análise, visa ao reconhecimento dos tribunais que investem na excelência da produção, gestão, organização e disseminação de suas informações administrativas e processuais. São considerados tribunais com nível de excelência na gestão da informação, aqueles capazes de extrair dados analíticos de todas as suas unidades judiciárias, em sistemas padronizados, de acordo com as regras de tabelas processuais unificadas e nos padrões do Modelo Nacional de Interoperabilidade do Conselho Nacional de Justiça. Este objetivo está perto de ser concretizado, pois neste mês de agosto, ainda, já estaremos com um novo sistema de virtualização, o EPROC, gentilmente cedido pelo Dr. Thompson, presidente do TRF4, abrangendo inicialmente os processos cíveis e até o final do ano, os processos criminais. Portanto, a partir do início de 2019, estaremos aptos a conquistar o nosso objetivo principal. Mas não ficamos por aí, somos exigentes. Nossa pretensão é muito maior. Primeiro, em termos de estudo, o aprimoramento e a divulgação do direito militar tem sido um dos marcos da atual gestão do Tribunal, que tem procurado insistentemente a aproximação de nossa Justiça Militar com os acadêmicos de direito, através de visitas de estudantes de direito à corte para participar de sessões jurisdicionais, com a preparação de seminários e palestras, além das sessões didáticas, junto às universidades, porque já recebemos algumas solicitações, mas que por dificuldades a serem superadas, ainda não conseguimos operacionalizar. Segundo, através do fomento de parcerias para cursos de pós-graduação lato sensu, especialização e extensão em direito militar. Neste ponto, cumpre ressaltar que atualmente estamos próximos de iniciar um curso de especialização junto com a Unisc e o de extensão com a Escola Superior da Ordem. 3. Logo a seguir, a renovação do convênio para o incremento de cursos com a Júris. 4. A criação da Escola Judicial Militar, à semelhança de outros tribunais, inclusive os tribunais militares, Minas e São Paulo, de forma a ampliar e estimular o estudo do direito penal militar. 5. Também está encaminhado junto à Ordem a criação de uma comissão permanente de direito militar junto àquela ordem, de modo a valorizar os profissionais do direito que atuam nesta justiça especializada. 6. Ao CNJ propomos a criação do Justiça em Número da Justiça Militar, o que valorizará as atividades dessa justiça especializada em conjunto com as demais co-irmãs, mostrando os dados como eles se apresentam nacionalmente. 7. Ainda teremos pela frente no corrente ano o nosso seminário da Justiça Militar, com a presença dos magistrados que atuam nesse ramo especializado do direito. Isso será feito em comunhão com a PUC. 8. Também temos buscado intensificar contatos visando a publicizar nossas ações junto à mídia, de forma que sejam destacadas perante a sociedade gaúcha e assim maximizar a importância dessa justiça especializada em face do emprego de nossos policiais no controle da ordem pública deste Estado. Assim, nossa gestão pretende contribuir para com a nossa Justiça Militar, que apesar de contar com 170 anos,
no Rio Grande do Sul é uma ilustre desconhecida, só sendo lembrada nos momentos de tentativa de extinção por aqueles que querem e sempre quiseram o seu fim. Mas é importante dizer que estamos prontos para o combate, na defesa dos interesses dessa instituição, mais que centenária, que honra o povo gaúcho desde sempre. Ainda, importante cumprimentar os agraciados com a medalha de 170 anos, da mesma forma agradecer à doutora Rosângela, diretora da ESA, pelo convênio ora firmado, esperando que em breve também possamos realizar o primeiro curso de extensão em algum tema de relevância do direito penal militar. Igualmente, destacar a doutora Denise Friedrich, pró-reitora de pós-graduação da Unisc, por ter sido protagonista da parceria com o Tribunal e no ano do nosso centenário, operacionalizar tão importante curso, que está com as inscrições abertas e em breve terá início. Também cumprimentar a senhora desembargadora, a doutora Elisete Andrei Sebin, que neste ato representa a nossa presidente, a doutora Vera Lúcia de Boni, que, por certo, logo a seguir também estaremos renovando o nosso convênio com a Júris e assim implementar novos cursos. Essa é a nossa visão, qualificar nossos recursos humanos para fazer frente às demandas que a modernidade nos impõe. Por fim, registrar que tanto o passado como o presente revela que a Justiça Militar Gaúcha é o alicerce que conserva firme a nossa valorosa Brigada Militar e, através da prestação jurisdicional, mantém o padrão do serviço de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública aos cidadãos. O Estado do Rio Grande do Sul orgulha-se de ter a melhor polícia militar do Brasil. E, em grande parte, esta qualidade deve-se ao trabalho firme dessa Justiça Militar, que inclui em seu planejamento estratégico se tornar a melhor justiça especializada do Brasil. Muito obrigado. Queremos saudar a presença do designer Sérgio Torres, que se faz presente aqui, e que hoje veio materializar aquilo que ele desenvolveu lá numa prancheta de design. Nosso agradecimento e reconhecimento pelo trabalho do César. Ouviremos agora o hino rio-grandense, que será executado também em peça solo pelo 2º Sargento Case. Sessão solene comemorativa ao aniversário de 170 anos da Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul, agradecendo a presença de todos e desejando a todos uma boa tarde.